Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Aleluia. A sua igreja precisa ser grande. E se nós falamos na sua, você está falando no plural, mas nós queremos utilizar essa expressão no singular, né? A minha ou a nossa. A nossa, você também está falando no plural, mas a minha, você está falando no singular. Então, por exemplo, a minha igreja precisa ser grande. Precisamos de ser grande, irmão. E para nós sermos grandes, nós precisamos de algumas coisas. Então, nós vamos dar base nisso. Atos dos Apóstolos, Vamos lá. Então, coloca o versículo 4. Ok, muito bem. O versículo 4, nós observamos que foi uma pregação que o apóstolo Pedro fez. Então ele diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Muitos dos que ouviram a palavra, eles creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. E havendo um crescimo naqueles dias de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do pão, e no partir, no partir do pão e nas orações, que daí é o Atos 2 e o 42. Mas tudo bem. Esse texto, irmão, ele dá uma base de crescimento. Então, por que nós precisamos de ser uma igreja grande? Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, que os teólogos dizem que ela poderia ser chamada Atos do Espírito Santo, porque foi uma obra extraordinária, tremenda, poderosa, que o Senhor fez através do Espírito. E houve então, naquela época, da ministração da palavra, pregação da palavra, algo assim extremamente poderoso que converteu milhares e milhares de pessoas. A primeira mensagem que o Pedro pregou, o apóstolo São Pedro pregou a primeira mensagem no dia do Pentecostes, e a Bíblia diz que quando ele pregou, quase 3.000 pessoas se converteram. Quase 3.000. A segunda mensagem, que foi aquela que nós lemos ali, o versículo 4 e o capítulo 4, versículo 4, quando ouviram-se a palavra, o número de homens e mulheres que se converteram era quase 5.000, e dando-se um montante em duas ministrações de 8.000 pessoas. Todo verdadeiro pastor, ele precisa possuir um desejo de edificar uma grande igreja. E nós precisamos de ter esse desejo de edificar uma grande igreja. Não importa se nós estamos numa cidade grande ou numa cidade pequena, se nós estamos num bairro, não importa. O que importa é que você tem que ter no coração esse desejo de fazê-lo. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: mas por estarmos numa cidade tão pequena não tem como crescermos tanto. Nós temos alguns exemplos de pastores agora, atual, o pastor chamado César, e nós carinhosamente chamamos ele de Cezinha. Ele é pastor de uma cidade que tem 30.000 habitantes a cidade. A igreja dele tem 6.000 membros na cidade. Tem 30.000, tem 6.000. Um discípulo dele saiu da cidade dele e ele mandou para um outro lugarejo. O lugarejo tem 2.000 pessoas, que é chamado de distrito. É um distrito próximo da cidade dele, tem 2.000 pessoas. Ele tem 800 membros da igreja do cara. Então, a igreja do Senhor, ela tem possibilidade de crescer. E quando nós falamos de crescer ou ter isso dentro do coração, precisamos sonhar com isso. Não é para ostentação, porque muitas das vezes as pessoas podem querer ter uma igreja grande, mas é porque ele quer uma ostentação, quer ter o aplauso, quer ter que as autoridades constituídas possam o aplaudir por ser. Mas se nós sermos uma igreja grande, nós temos que ter no coração que muitas pessoas estão sendo salvas para a glória de Deus. Muitas pessoas estão sendo tiradas do mundo lá fora, das drogas, da vida da escravidão, do alcoolismo, enfim, de sérias situações que o mundo oferece, e as pessoas estão saindo. Então o pastor que possui esse sonho é um sonho grande, ou seja, de ganhar multidão para o Senhor.
Se não tem esse desejo, porque tem aquele pastor, não, irmão, se eu tiver aqui Pedro, Tiago e João, para mim já está bom. E tem aqueles que dizem assim, eles arrumam uma teologia para eles mesmos se colocar no lugar, e daí eles dizem o seguinte: não, irmão, para nós não importa a quantidade, o que importa para nós é qualidade, né? Isso é uma conversinha, porque, irmão, quem faz a qualidade, quem faz o negócio acontecer, não somos nós, mas é o Senhor que faz. Então a gente precisa de ter isso estampado no coração. Então precisamos se alegrar, né, com cada fase, com cada momento, e nós estamos vivendo momentos, e tem fases, né? Essa semana passada, quando eu fui buscar as pulseiras, e eu trouxe 30 pulseiras, vou buscar mais 20 terça-feira, para fechar as 50 da conferência que nós vamos ter, 21, 22, diga-se de passagem que já vendeu 47. Então falta 3 para fechar as 50 pulseiras da nossa conferência que nós vamos ter. E eu estava conversando com o pastor, e o pastor é o discipulador, e comecei a falar com ele um pouco, e conversa vai, conversa vem, e nessa conversa nós ficamos umas 3 horas falando. Era para falar só uns 15 minutos, 20 minutos, porque ele também estava com o tempo dele muito ocupado, mas a conversa se estendeu e foi. E então nós entendemos que todos nós, ou que toda a igreja, ou que todo o ministério, ou que cada um de nós temos uma fase. E tem uma fase que é uma fase de crescimento, tem uma fase que é uma fase parece que tudo dá errado, nada dá certo. Tudo que você faz, a coisa sai pela tangência, tal. Isso acontece no âmbito geral da igreja, mas também no pequeno grupo, que é a nossa célula, que lá aonde se compartilhamos, aonde levamos as pessoas. Então, o nosso alvo precisa ser grande. Nós queremos edificar uma grande igreja. Agora, por que ter uma grande igreja? Qual é a importância de ter uma grande igreja? Então, vou mostrar para os irmãos que tem algumas coisas que é inerente e que é importante para nós sermos uma grande igreja. Então, são fases, não é? Eu me lembro, quando nós começamos a igreja, eu já comecei várias igrejas, não é? Já fui pastor, tem um veio missionário, não sei se acabou, se ainda está no meu coração ainda, não é? Quem sabe não acabou ainda, né? Pode ser que, pela idade, 51 anos, eu não seja mais um missionário que vá lá plantar, mas posso, através do meu ministério, inspirar outras pessoas para tal obra fazer. Então, já tive a oportunidade de estar em pequenas igrejas, começar com 5, começar com 13, nunca do 0, mas eu estava falando para o pastor Rafael, algumas vezes eu já estive no culto sem nenhum crente, não foi ninguém, só eu. E aí você pergunta assim: pastor, o senhor fechou o prédio, foi embora? Não. Assembleiano, irmão, que foi, assembleiano é assim, ó, ele foi doutrinado para não arredar o pé do negócio. Então, mesmo que tenha ou não tenha, você está lá. Eu, algumas vezes, chegava no prédio da igreja, só estava eu. E não tinha cadeira, porque cadeira é moderno, né? Essa coisa antigamente era banco, aqueles bancão assim. Aí tinha uns bancos, eu entrava assim, saudava a igreja, tinha ninguém. O cara que passava na rua, esse cara tá doido. Aí chegava assim e falava assim: eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aí só os anjos, escutava o eco da voz dos anjos. Amém, 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 amém. Que ninguém estava lá. E daí eu começava cantando o hino da harpa cristã e falava assim: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Aí quando o negócio estava quase acabando, Deus mandava uma alminha para dar o amém lá. Você está entendendo? Você ia um lá no finalzinho para dar um amém. Irmão, uma coisa é certa: Deus não te deixa só. Ok? Deus não nos deixa só porque há um propósito nisso. E esse propósito é dele. E por que ele não nos deixa só? Porque a Bíblia, daqui a pouco eu vou ler um texto para você, a Bíblia diz assim, ó: rogai, pois, ao Senhor da seara. Porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, quando ele está dizendo assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, quando aparece um trabalhador, Jeová fala: eita, né? Já chegou mais um. De forma que todos os que estão alistados dentro dessa seara trabalhando têm um valor, irmão, poderoso diante do Senhor.
Mas as fases é difícil. Eu me lembro que um dia, lá no Bairro Alto, nós estávamos congregando em 7 irmãos. 7. Se eu saí, ficou 6. Comigo era 7. E aí eu fui convidado para pregar na Assembleia de Deus aqui de Colombo, do meu amigo pastor Edilson Siqueira, na igreja central dele, que eles têm 12 mil membros. E aí eu falei assim, eu não vou sair antes do louvor. Eu combinei com ele que eu ia chegar um pouquinho mais tarde, para chegar na hora da palavra, mas fiquei lá na nossa igreja no louvor, e nós colocamos o CD, cantamos com o Fernandinho, cantamos com o Valadão, cantamos, né? Botamos as músicas lá e cantamos. E daí, irmão, quando terminou o cântico, eu saí assim devagarzinho, acho que foi o Rafael que pregou aquele dia. O Rafael ficou para pregar e eu saí cantinho assim e fui embora. E quando eu peguei o carro, que eu fui para Colombo, eu fui subindo a Alberico ali, lá perto da Dom Castro ali, que é subindo devagarzinho ali, né? Eu fui pensando assim, falei, cara, será que eu não fiz uma loucura? Que eu passei pertinho da Bleia, e tem uma Assembleia de Deus do lado ali, que eu era para ser o pastor daquela igreja. Daí eu fui passando ali aquela estrutura, falei assim, cara, acho que eu fiz uma doideira, não é? Eu deixei 6 lá agora e tal. E fiquei assim, irmão, eu confesso que eu fui ruim, até chegar em Colombo. Eu estava que nem Asaf. Asaf falou assim no Salmo 73, Senhor, quando eu olhei e vi a prosperidade dos caras, e vi que os seus filhos não prosperavam, eu quase me desviei. O Asaf, e você sabe quem que era o Asaf, né? O Asaf era um regente que tinha 4.000 músicos na regência dele. Ele estava tocando no meio de 4.000 músicos, e Davi bateu o olho, e os caras tocando o instrumento, Davi falou, aquele cara ali toca diferente dos outros. A melodia dele, a empolgação dele, a forma dele. E aí o Asaf se tornou o regente do coro de Davi. E o Asaf queria desviar. E o Asaf falou assim, Senhor, quando eu vi, eu quase me desviei. Mas quando, diz o Asaf no Salmo 73, depois você pode ler, ele diz, mas quando eu cheguei lá no templo, que eu entrei, eu vi que o final é diferente. Porque a crise do Asaf era que os caras que não eram crentes tinham saúde, tinha riqueza, tinha prosperidade e eram bem-sucedidos. E os caras que eram crentes com doenças incuráveis, não eram tão prósperos e tal. O Asaf falou, tem uma dificuldade. Quando o Asaf chegou lá dentro do prédio, dentro do templo, ele viu a diferença. Daí ele falou assim, o final de um e o final do outro. Aí o Asaf falou, o nosso final é melhor do que o final deles. Então vale a pena não desistir, irmão, porque o nosso final será incomparável. Quando nós vemos essas canções que cantamos agora aqui, a canção do Apocalipse, que é uma canção linda, maravilhosa, você se alegra, irmão, porque o final será incomparável. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram e que não subiu no coração do homem, Deus tem preparado para os seus. Aí quando eu cheguei lá em Colombo, eu entrei dentro da igreja, daí o pastor me apresentou. Aí a assembleana é cheia de polpa para apresentar. Aí o pastor falou assim, queridos irmãos, está conosco aqui nesta noite o presidente, né? Porque quando você fala assim de presidente, você vê raça de gente atrás, né? Porque presidente é uma coisa forte. Está aqui o presidente do Centro Evangelístico Internacional. E eu lá no meu coração, irmão Daniel, dizia, ficou 6 e comigo aqui 7. Né? Aí eu fiquei ali pensando, que é comigo? Mas quando ele falou aquilo ali, não é? Eu comecei a me empolgar de novo. Eu comecei a me empolgar. E aí eu fiquei tão empolgado que eu fiquei crente naquele momento de tal forma que eu falei assim, cara, o que eu tenho dentro de mim é muito poderoso. Então eu vou olhar e vou pensar como algo muito grande. E graças a Deus, irmão, nós saímos dos 6. Mas aí tem fase, né? Uma hora vai, outra hora dá uma segurada, outra hora dá uma esticada, outra hora dá. Mas uma coisa é certa, querido, será muito grande em nome de Jesus. Porque Deus, que é o dono da obra, Ele coloca. Hoje nós temos 13 líderes, como as mulheres, que são 6 das 19 líderes. Nós temos 19 que lidera agora, e tem outros que estão na forma para liderar. Mas haverá uma hora, irmão, que terá centenas e centenas de líderes para a glória do Senhor.
porque é o Senhor que dá. A minha esposa usou uma expressão esse dia, eu achei interessante, que ela disse assim, ó, hoje eu tenho 12 mulheres, 6 liderando e as líderes em treinamento, mas chegará uma hora que eu vou ter centenas e centenas de mulheres para trabalhar, porque se a obra é do Senhor, quem acrescentará é Ele. E Ele o fará. E nós acreditamos. Então precisamos de ter esse sonho grande. Então, primeiro lugar, vamos colocar lá o primeiro item que nós... Primeiro, por que a igreja de Atos é o nosso padrão? Nós precisamos de ser grande, porque a igreja de Atos dos Apóstolos é o nosso padrão. O Senhor está restaurando a sua igreja para os padrões de Atos. A igreja de Atos era uma mega igreja. Se queremos seguir esse padrão, ou o padrão dos apóstolos, precisamos também edificar uma grande igreja. Porque se o padrão nosso é o padrão bíblico, porque não é o padrão do Valdomiro Santiago, não é o padrão do Edir Macedo, não é o padrão do Sila Malafaia, não é o padrão do R.R. Soares, porque todas essas igrejas são mega e são grandes, mas não é esse o nosso padrão. Qual que é o nosso padrão? A igreja de Atos. Por que o nosso padrão é a igreja de Atos dos Apóstolos? Porque a Bíblia diz que a igreja de Atos dos Apóstolos, ela vivia numa sintonia e numa comunhão tão forte, tão tremenda, porque isto é edificar a igreja. Eles estavam em casa e estavam no templo, e eles comiam comida um com o outro, e havia singeleza de coração, e o Senhor acrescentava os que havia ser salvo. Quando eu estava vindo para cá, veio tão pouca gente que nós tivemos vindo de carro, né? E eu trouxe o maestro Isaac. Viu, Isaac? Você é um maestro poderoso, grandioso, tremendo. O Senhor vai fazer coisa maravilhosa e terá muitíssimos músicos, muita gente para cantar, e glória vai descer, e eu vou me alegrar muito com você, e ainda vou te levar em muitos seminários power, para você voltar mais crente ainda. Acredita nisso? Isso não é uma falácia. Isso é profecia de Deus para a sua vida. Receba. E eu estava vindo junto com ele e falei para ele, hoje, irmão, por exemplo, se nós quisermos ter aqui uma banda top, nós teremos. Porque eu conheço os músicos e ele também conhece. Que esses caras são freelance. Então, por exemplo, se eu quiser ter um baixista aqui que faz o baixo falar, um guitarrista, irmão, que toca assim até com a guitarra aqui atrás, um violonista, os caras tudo fera. Ué, é só eu chegar na tesouraria e falar para o tesoureiro assim, ó, nós vamos pagar R$200 por manhã por cada um desses caras que vai tocar. Irmão, os caras dão cabeçada um no outro para vir. Isso não é isso é coisa que eu estou falando. Danilo conhece isso também, sabe? Rafael sabe também. São coisa real. E aí você coloca os caras aqui, você paga os caras, e daí os caras tocam, e aquela performance tremenda e tal. Mas eu falei para o Isaac, sabe o que acontece, irmão? Isso é servir arroz com feijão com carne podre. Mas por que com carne podre? Porque esses caras não têm compromisso com nada. O compromisso dos caras é o ego de tocar. E chegar aqui, tocar, e até terminou, vai embora. Tem um cara que fez uma Big Band, uma pequena orquestra para uma igreja, e quando terminou o evento, ele ligou para um músico para falar um negócio para o cara estava num motel. Sente o peso do negócio. Mas tem um monte de gente que não está aí. O que os caras querem fazer? Os caras querem atrair multidões e ter uma grande igreja. Agora, irmão, nós queremos ser o exemplo de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos era uma igreja que edificava. E edificar a igreja, o negócio é sério. O negócio pega. Mas esse é o padrão. É o padrão que nós queremos. Edificar uma grande igreja para que o Senhor seja glorificado e vidas sejam salvas. Então esse padrão, ele tem que estar no nosso coração. Então, porque se alguém perguntar para você assim, por que vocês querem ter uma grande igreja? Para ter um mega de um prédio, para ter uma estrutura tão fenomenal? Você pode dizer para ele, não, tudo isso aí é consequência. Mas nós queremos ser uma mega igreja, porque nós vamos tirar muitas almas que estão nas garras de Satanás. Porque enquanto o diabo está querendo destruir a vida das pessoas, nós avançaremos para a grandeza do Senhor. Então, o texto de Atos dos Apóstolos nos dá esse padrão. Segundo lugar, por que nós devemos ser uma grande igreja? Porque tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável cresce.
Se as coisas não é saudável, não cresce. Por exemplo, eu vejo os bebês, não é? O Rafa tem 2 ali, tá um ali, o outro ali. O Bino está com a netinha dele, o Denis está com o filhinho dele ali e tal, tá? Irmão, tudo que é saudável cresce. E o Heitor está por aí também, né? Eu já vi ele, até peguei ele hoje. Cresce, porque se está saudável, cresce. Uma criança saudável, dorme bem, acorda bem. Você vê ele, daqui a pouco você vê ele, já mudou, daqui a pouco tal, daqui a pouco a molecada já cresceu, já estão tudo moço aí, porque tudo que é saudável cresce. Ou seja, o nosso trabalho não é fazer a igreja crescer, mas identificar quais os problemas que estão impedindo o seu crescimento. Muitas das vezes, nós como servo do Senhor, nós temos que tentar checar qual é o impedimento que está fazendo com que a igreja não cresça. Porque tem algumas coisas, por exemplo, se você tem uma criança que não desenvolve, ele está com 3 anos, mas está pesando como se tivesse 1. Ele está com 3 anos, mas tem o tamanho como se tivesse 1 ano. Tem alguma coisa errada. Vão para o médico, vão descobrir, o médico vai fazer uma bateria de exame e vai conseguir diagnosticar, e quando encontrar, vai crescer, que é uma beleza. Se é saudável, vai crescer. Nós precisamos de ter saúde na nossa igreja, irmão. E para ter saúde na igreja, nós precisamos de entregar o nosso coração para o Senhor. A igreja saudável cresce espontaneamente. Se não está crescendo, é porque há uma enfermidade presente. Se não está crescendo, é porque tem uma enfermidade presente. Mas se é saudável, isso vai crescer espontaneamente. Então tem célula, por exemplo, que começa lá 6, 7 pessoas, daqui a pouco tem 15, daqui a pouco tem 20, daqui a pouco tem que multiplicar. É até uma dificuldade, porque não tem, algumas vezes, o líder para multiplicar, mas cresceu. E aí as pessoas falam assim, como que cresceu tanto assim? Porque é saudável. E se é saudável, cresce. Agora, se não é saudável, acaba não crescendo. Então nós precisamos de identificar as enfermidades. Então nós vamos ler mais uns textos bíblicos. Eu estava olhando hoje de manhã para a palavra e me deparei com uma carta de Paulo escrevendo aos Coríntios. E Paulo, ele fala fortemente, porque o propósito de Paulo era edificar a igreja, e ele queria que a igreja de Corintos fosse uma igreja bem edificada. Muito bem, então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 11, coloca para nós aí. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 11. Versículo 11 diz assim a palavra de Deus: pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Paulo, ele foi informado. Agora eu pergunto para os irmãos, se Paulo não fosse informado pela família de Cloé que havia uma coisa estranha no meio do povo, ele saberia? Saberia. Se você está passando uma situação adversa lá, e a dificuldade na sua vida, e se você não informar, não compartilhar com ninguém, não falar com ninguém, não ligar para o seu líder, não ligar para o seu pastor, não falar, pastor, eu estou aqui e tal, irmão, uma coisa é certa, infelizmente nós não conseguimos detectar tudo. Não consegue. Por quê? Porque quando você não consegue detectar tudo, é porque faltou uma situação. Agora, o que acontece? Para a igreja de Corintos, a família de Cloé era dedo duro. A família de Cloé era, na língua dos caras lá, dos bandidados, chama X9. Cagueta. Isso é um cagueta, é um X9. Você sabe que lá na favela, o cara que era X9, que é o X9, os caras matam assim violentamente. O Denis é policial, sabe como é que é esse negócio. O cara, o Theo conhece bem isso também, Bino também conhece, porque o negócio é feio. O cara que é o dedo duro, o cara que entrega o negócio, os caras botam fogo no cara, mata o cara, castra o cara, arranca os olhos do cara. Irmão, os caras são treva. Agora, o que acontece? A família de Cloé, dentro do contexto, era uma família fofoqueira. Ok? Na cabeça dos crentes. Era uma família fofoqueira. Era uma família dedutora. Foi lá entregar. Foi lá falar para o pastor. Aquele fofoqueiro. Aquele tal. Irmão, existe uma diferença de fofoca para lealdade. O que é fofoca?
eu chego pro Theo e começo a falar pro Theo assim: cara, Rafael não tá com nada, cara, esse cara, se não mudasse a vida dele e tal. Sabe o que é isso? Fofoca. Aí você fofoca. Agora, se eu tenho uma arestazinha para acertar com o Theo, e eu chego pro Rafael e falo assim, claro que no âmbito pastoral, a gente pode comentar, né? Pô, aquela célula lá, usando disso, usando aquilo, tem que tratar o corpo. Se não for tratar o corpo, se for no pessoal, é fofoca. Aí é fofoca. Agora, quando o nosso nobre família falou para Paulo assim: irmão Paulo, é o seguinte, dá uma bagunça legal aqui, o negócio pegou aqui dentro, e se o senhor não tomar uma providência, sabe o que vai acontecer com isso? Vai acabar. Porque o povo estão desesperado e a carnalidade tomou conta de tudo isso aí. Irmão, nós precisamos de ter Cloé no nosso meio. Amém ou não amém? Irmão, se nós não tiver famílias de Cloé no nosso meio, vai. O padrão bíblico, o padrão da igreja é ter famílias de Cloé. Para que fala, nós temos que pensar no corpo. Não estamos pensando no individual, nós temos que pensar no corpo. O corpo que funciona é o corpo, irmão. É a igreja que tem que andar, é ela que tem que funcionar. Agora, por exemplo, o pastor falou um negócio para mim, eu voltei do SIC para o Bairro Alto em crise. E dentro do carro pensando assim, a irmã Beto do lado, o que você tem? Nada. O que você tem? Nada, tem nada. Joga esse negócio aí, hoje eu vou pregar 2 horas aqui, amém? Não, mas vou parar, já. Aí, o que você tem? Está que nem o cara falou assim, eu fui preso. Rapaz, eu fui preso por nada. Por que você foi preso por nada? Porque eu roubei a carteira de um professor e não tinha nada. Então, fui preso por nada. Porque ele roubou a carteira do cara e não tinha nada na carteira, então fui preso por nada. Então ela perguntou, o que você tem? Nada. Mas você fica meio assim, tribulado. Então tá. Daí o pastor, ele falou um negócio para mim, ele falou assim, Osmar, ele falou assim, eu já diagnostiquei algumas coisas você, eu vou falar para você agora. E o negócio é tão poderoso que ele tem 37 anos e eu tenho 51 anos de idade. Quando eu fui consagrado a pastor, ele era adolescente, porque você fazia a diferença na idade. Eu fui consagrado com 16 anos, ele era adolescente. Mas acontece que hoje Deus deu ele para nós, e ele é a pessoa que fala na nossa vida, tem 36 anos. E a mulher dele tem quantos, mãe? 33. A mulher dele tem 33 anos, e a irmã Beth tem 40 e pico. Que mulher não gosta, fala a idade exata, né? Mas ela está curada. 48 ou 49? 49. Ela tem 49 e é uma coroa fera, aleluia. Pensa na coroa. Tá. Aí ela tem 49 e a pastora tem 33 anos. Mas o que acontece? Se você for analisar, é quase que mais um pouquinho de idade aí já vira mãe. Mas a pastora Elizabeth entregou o coração dela para a pastora Diana. E eu entreguei o meu coração para o pastor Hermes. Por sua vez, nós estamos com o coração do pastor Aloísio e com o coração da pastora Márcia. E essa igreja tem sido poderosa e tem crescido de maneira extraordinária, e nós acreditamos nessa mentoria e acreditamos que isso vai acontecer. Daí ele falou para mim assim, mas vou te exortar, porque quando eu conheci ele, há 7 anos atrás, ele tinha 600 pessoas, hoje ele tem 2.600 adultos, fora 2.480 crianças e adolescentes, não é? Então, é uma igreja extraordinária. Daí ele falou para mim assim, o seu problema é que você lidera com o coração. Eu falei, caraca, pastor, mas qual que é? Então não é com o coração que lidera? Ele falou, não, ele tem que liderar com o coração. Mas o coração não pode falar mais do que as disciplinas, do que as atitudes, do que as regras que tem que fazer, que tem que colocar. Aí ele falou assim para mim, se você ficar só no coração, irmão, só no coração você quer perdoar tudo. Se você bobear, você quer até que Deus perdoe o diabo. Que eu encontrei o irmão falou assim para mim, pastor, por que Jesus não perdoa Satanás? Porque o cara é coração, o cara quer botar o diabo dentro do céu também. Falei, cara, se Deus arrancou ele de lá, quem é nós para botar esse vergonha lá? Acabou, rapaz, acabou. Mas aí o coração. Então ele falou para mim assim, então o coração
tem que trabalhar nele. Então precisa de... E aí ele falou assim, você precisava de fazer isso, você não fez. Você precisava de fazer isso, você também não fez. Você precisava de fazer isso, você também não fez. Ai, aleluia, né? Daí eu falei assim, mas nós vamos fazer, né? Aí ele disse, então agora o ciclo mudou. E quando o ciclo muda, você precisa de ajustar os parafusos. E eu confesso, irmão, que ainda tem... Eu sou conhecido como lá, como paizão, bonachão, super protetorzão, né? Oh Deus, guarda nós. Mas a gente vai avançando. Mas precisa de colocar o negócio no lugar. Porque nós temos que detectar aonde está o problema. E aonde está o problema tem que ser sarado. Vamos mais para frente aqui em Coríntios, para mim sair desse texto aqui, que eu enrosquei nele aqui. Mas vou desenroscar agora. Paulo está dizendo a respeito da igreja lá de Corinto, que ele foi informado por tal. Então tá, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 5 e o versículo de número 9. Coríntios 5 e 9 do capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Pois, quem é Apolo? E quem é Paulo, senão ministro pelos quais crentes, isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Paulo está dizendo assim, quem é um? Quem é o outro? Esses caras não são nada mais do que ministros do Senhor. Coloca o outro. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus. Então Paulo estava querendo dizer, ele estava dizendo o seguinte, que esse rebanho, ou esse crescimento, o versículo 7. Vamos para o versículo 7. Então o versículo 7, ele diz lá, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Quem que dá o crescimento para a igreja? Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Então ele está dizendo assim, não, nós só somos servos. Paulo é servo, Apolo é servo, Cefa. E era uma igreja difícil, porque nessa igreja tinha 3 níveis de homens. Tinha Paulo, que era o homem. Tinha Cefa, que era Pedro, que andou com Jesus. E tinha Apolo, que era um tremendo doutrinador, eloquente nas escrituras e pregava e criou uma situação. Mas aí o que acontece? Ele estava dizendo assim, nós precisamos de entender que quem dá o crescimento é o Senhor. E se não é o Senhor que dá o crescimento, tudo que nós fazemos não chega em lugar algum. Mas nós precisamos de ter, ou de entregar, ou de diagnosticar onde está o problema. Por exemplo, irmão, qual que é o problema? Nós precisamos de entregar o coração. O que é entregar o coração? É chegar para o seu líder, é chegar para o seu pastor, é chegar para as pessoas que lidera e entregar seu coração para ele. Mas nós temos um orgulho, e esse orgulho que muitas das vezes ele acaba sendo uma arrogância, e essa arrogância te leva para a destruição. Por exemplo, pastor Rafael é um pastor que está debaixo do meu pastoreio aqui. Enquanto o Senhor não levar ele para plantar uma igreja que será mega também, eles vão estar juntos e vão fazer a obra de Deus e o Senhor vai ser glorificado. Mas, por exemplo, se o Rafael não entregar o coração dele para mim, pastor, mas e aí? Se entregar o coração para o Senhor, isso não é lei, isso não é julgo, isso não é não. Irmão, isso é bíblico. Porque se não entregar o coração, não funciona. Por exemplo, eu só vou dar um exemplo para os irmãos. Na turma especial em Goiânia, tinha um aluno que ouvia um pastor. E ele, quando ele ouvia esse pastor, e é um pastor importante aqui em São Paulo, mas esse cara não tem nada a ver com o que nós pregamos, com o que nós vivemos, ou não tem nada a ver com o tipo de igreja que nós edificamos. Aí o pastor professor entrou na sala e esse rapaz pegou o áudio e mostrou. Pastor, o senhor está vendo esse áudio aqui? Daí ele olhou o áudio, daí ele disse, esse pastor é um pastor assim e tal. Amém, ok, tal. Continuou. Só que o cara pegou e botou todos os alunos para ouvir aquele cara pregar. E aí, meu irmão, você imagina, você pode pensar assim, cara, foi uma boa coisa. Não foi, irmão. Porque a edificação que o cara estava tentando plantar não era a edificação que a videira faz. Sabe o que aconteceu? Na próxima sala, o pastor chegou e chamou o rapaz e falou assim, meu queridão, a partir de hoje, você não serve para estudar mais aqui nesse seminário, você não pode ser seminarista. Mas por quê, pastor? Porque nós não te pastoreamos.
Mas como nós não te pastoreamos? Não, porque quem te pastoreia é esse pastor que está aí, que você ouve ele, você larga de nos ouvir para ouvir ele, você ouve ele 24 horas, todos os dias você ouve ele, então ele é o seu pastor. Então, queridão, não tem nada contra você, você é meu irmão, você é salvo, você vai morar no mesmo lugar que nós vamos morar, só que você não é nossa ovelha, você é a ovelha desse pastor. Mas ele mora em São Paulo, mas foi sua escolha. Você escolheu ele mora em São Paulo, você mora em Goiânia, mas você não quer nos ouvir, você quer ouvir ele. Daí pediu para ele, por favor, e teve que sair da sala. E foi trancada a matrícula dele, acabou a matrícula dele. Cessou aquela situação que estava incompleta dentro daquele lugar. Por que não cresce, irmão? Porque se não é saudável, não há crescimento. Por exemplo, o pastor Rafael, acontece um negócio com ele aqui. Se ele quiser ligar para o pastor Hermes, pode ligar, que o pastor Hermes é o supervisor, mas não é essa a ética, ok? Por exemplo, eu estou aqui, aí eu chego lá na videira e tem um pastor auxiliar da videira que está tratando com membros meus. Sabe qual que é o sentimento que você sente? Que você é um panaca, que você não é nada, que você não tem valor. Então essa pessoa que acha que quem pode tratar ele, então se isso acontecer com o Rafael, por exemplo, quando a primeira vez eu vou falar com ele, se acontecer a segunda vez, sabe o que eu vou dizer para ele? Queridão, eu sinto muito, você é gente boa demais, você é um cara crente, gosto muito de você, mas você não é minha ovelha. A tua ovelha, você é a ovelha do pastor que você ouve, que você fala, que você entrega o seu coração, que você fala. Irmão, se nós não sararmos o nosso coração, nós não chega a lugar algum. Mas nós precisamos de sarar. Se não houver esse entendimento bíblico dentro de nós, para que nós possamos crescer como uma igreja saudável, e com essa igreja saudável há um crescimento, foi o que aconteceu em Corintos. O povo estava totalmente contraditório. Não sabia se era Paulo, não sabia se era Apolo, não sabia se era Cefa, não sabia quem era ou como que ia funcionar. Paulo tem que chegar lá e dizer, gente, todos nós não somos nada mais do que cooperador do reino, mas quem dá o crescimento é Deus e a obra é do Senhor. É dele, a obra é do Senhor. E nós precisamos de ter esse coração. Então imagina para você ser líder de uma célula. E o membro da sua célula vai consultar com o líder da outra célula. Como você se sentiria? O líder da sua célula não confia em você, pô. Então, se o cara não confia em você porque ele vai tratar com outro líder, esse dia eu vi um irmão falar para mim, pastor, eu vou lá porque é o meu líder. Eu parabenizei o irmão, falei, amém. Nessa pegada tem. Irmão, o maior confronto de uma pessoa é ser liderado por uma pessoa inferior a ele. Você está entendendo? Você imagina, por exemplo, um catatauzinho que nem eu assim, né? Já liderei coronel, tenente-coronel, major, médico, procurador, oficial de justiça federal. Pô, os caras foi tudo minhas ovelhas. E os caras ainda, por exemplo, esse oficial de justiça federal, quando eu vou em São Paulo, que eu pego um carro, alguma coisa, para ir para a cidade de São José dos Campos, quando eu chego lá, ele fica pé. Porque ele quer que quando eu saio daqui de Curitiba, mandar uma mensagem para ele ir lá no aeroporto me buscar, para me trazer e colocar. Nós precisamos, irmão, de ter coração diante daquilo que Deus quer fazer. E eu acredito, queridos irmãos, que o Deus que nos chamou e que nos dará uma grande igreja, e seremos uma mega igreja, será dessa forma. Se não for dessa forma, não vale a pena. Eu não quero ter ovelha que não é minha ovelha. Eu vou ter uma ovelha que não é minha ovelha, eu vou ter uma ovelha que não gosta de me ouvir, eu vou ter uma ovelha que não está junto comigo, eu vou ter uma ovelha que não tem meu coração, eu vou ter uma ovelha que por trás de mim fala mal de mim, eu vou ter uma ovelha que por trás de mim fala da nossa igreja, fala do sistema da nossa igreja. Uai, meu irmão! Pastor, mas e aí? E se ficar 10? Irmão, com os 10 que falam a mesma língua e o mesmo idioma e o mesmo propósito, chegarão no lugar de milhares. Você pode ter centenas que não fala a mesma língua, não chegar a lugar nenhum, porque vira uma torre de Babel. O que é uma torre de Babel? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Irmão, imagina, por exemplo, se o irmão A ou o irmão B, eles se alinham o coração com a direção, e tem outro irmão achando que aquele irmão é puxa-saco. Que você é puxa-saco, que você se vendeu, que você é isso, que é aquilo. Irmão, que cúmulo. Onde nós vamos chegar com uma igreja dessa natureza?
Onde nós vamos chegar? Como você... não, eu estou aqui por causa do meu ego, por causa disso. Irmão, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, se nós queremos sonhar de sermos uma igreja grande, nós precisamos de ter o propósito. Então, irmão, eu não fico perto do pastor, porque se eu ficar perto do pastor, alguém vai me falar. Os assembleanos usavam uma expressão assim, ó. Se você ficar perto do pastor, você é puxar saco. Se você ficar longe do pastor, você está queimado. Que é assim que os caras falam. Por exemplo, um cara que o pastor não curte ele, os caras falam assim, esse cara está queimado com o pastor. Mas se ele estiver perto do pastor, é puxar saco do pastor. Ô irmão, agora, quem que quer ganhar com isso? Satanás. Porque o diabo, ele quer criar uma estrutura, uma situação, porque o diabo não tem prazer de ver a igreja edificada, o diabo não tem prazer de ver uma igreja crescida, o diabo não tem prazer de ver uma igreja saudável. Então o que ele vai fazer? Usar os artifícios e as artimanhas dele para destruir essa obra. Mas nessa manhã, irmãos, nós queremos dar uma ordem de comando que aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. E Ele é poderoso para fazer algo tremendo e extraordinário. Então nós precisamos de ter esse sentimento. E quando nós temos esse sentimento, as coisas funcionam. E aí o Senhor é glorificado. E a obra cresce e avança. E nós precisamos de avançar. Porque tudo que é saudável cresce. Se a igreja não é saudável, nós precisamos de diagnosticar e descobrir o problema. Terceiro lugar, a vontade de Deus é que a casa esteja cheia. A vontade... Terceiro lugar, vamos lá. A vontade de Deus, que a casa esteja cheia. Esse é o propósito do Senhor. Que a casa se encha, que a casa esteja cheia. Em Lucas 14, o Senhor o Senhor dizendo a ele, o Senhor disse que deseja que a sua casa esteja cheia. Portanto, uma grande igreja está no coração de Deus, ou no coração do Pai. E também precisa estar no meu e no seu coração. Se está no nosso coração, as coisas vão chegar. Aí o texto lá de Lucas, vamos ler esse Lucas 14, 23, Lucas 14 e 23. Lucas 14, 23, o texto disse, e respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que a minha casa o se encha. Saia para o caminho para que fique cheia a minha casa. Então Deus também quer ter uma igreja grande, Deus também quer ter uma igreja que se enche, uma igreja que avança, uma igreja que cresce, uma igreja que tenha esse sentimento poderoso. E é nisso que nós acreditamos, e é nisso que nós entendemos, irmão. E se nós entendemos esse propósito, a obra do Senhor avançará e Deus será glorificado. Quando Ele está dizendo para sair pelos atalhos, pelos vales, pelos caminhos, Ele está dizendo que nós precisamos de ter um coração de evangelista, evangelizar, convidar pessoas para ir na célula, pessoas para participar, para vir no encontro. E esse é o propósito do Senhor. Esse é o propósito de Deus para que a igreja possa ser grande e abençoada. Quarto lugar, porque o campo é o mundo e não apenas a cidade ou apenas o bairro. O campo é o mundo e não apenas a cidade ou o bairro, mas é tudo. Nós precisamos de avançar. Se você entende que a seara é o mundo, então você desejará uma grande colheita. E é isso que o Senhor fala sobre a colheita, dizendo-lhe, disse-lhe, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que é o texto de Marcos 16 e 15. Pregar o evangelho, falar o evangelho, para que as pessoas entendam e sejam as suas vidas redimidas e transformadas para a glória do Senhor. E é dessa maneira que o Senhor o fará. Uma igreja grande, ela acontece coisas extraordinárias. Quinto lugar, numa grande igreja, há mais obreiro levantado e para ser treinado, né? Numa grande igreja há mais obreiros que são levantados e treinados. Irmão, se você tem uma igreja que cresce e que seja forte, tem muitos obreiros, muita gente para ser treinado. Nós formamos aí 40 e tantas pessoas no cursão e no CTL, e se pode formar muito mais, e ter muito mais líderes para fazer a obra do Senhor. E esse é o propósito de Deus. Então esse texto de Mateus, coloca para nós lá, 9:37, Mateus 9:37, o texto diz lá, 9:37 de Mateus, então se dirigiu aos seus discípulos, quando o Senhor está dizendo, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são
pouco. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. São muita coisa para fazer, mas pouco trabalhador. Então, numa grande igreja, a proporção dos membros comprometidos será sempre maior e resultará num trabalho muito mais engrandecido. Quando você tem uma igreja pequena, é tudo mais resumido, porque sempre tem 3, 2, 4... 1, 3, 2, 4, mas uma igreja grande, muito mais chegarão e farão a obra do Senhor. Numa grande igreja, em sexto lugar, estamos indo para o final, numa grande igreja, aleluia, vamos lá? No sexto, eu vou comprar um passadorzinho, eu vou passar daqui. Ontem eu fui num seminário, e os pastores passavam dali de onde ele estava. Eu tenho uma, não sei onde colocaram, né? Nós vamos colocar um para passar, que desse mesmo passo, você não incomoda ninguém, ok? O servo também ficou ouvindo. Numa grande igreja existe um maior ajuntamento de pessoas, não é? Ou seja, e que gera maior expectativa pelo mover de Deus. Porque, irmãos, uma coisa é você estar num culto com 50 pessoas. Uma coisa, você está num culto com 100, 150, 200. Quanto mais gente no culto, maior é a glória. Então prepara o teu coração, porque dia 21 e dia 22, os guerreiros e os valentes do Senhor, 2.700, estarão dentro do prédio da Shalom, no mover de glória, ouvindo Dom Aloysio e Dom Marcelo e Naor Pedrosa, e o diabo vai ficar doido, porque vai ser muita glória, e nós vamos se encher do Senhor. Quanto mais gente, mais o mover. Eu lembro quando nós estávamos na conferência lá em Goiânia, e o pastor John Bevere estava ministrando para 5.000 pessoas, e ele estava falando sobre o Espírito Santo, e foi um mover tão grande, que quando nós vimos, o Theo estava debaixo do banco já, debaixo da cadeira, tremendo, lá debaixo. Irmão, foi uma loucura. Aí o Bino estava do lado, o Bino falou assim, ele olhou assim e falou assim, cara, será que ele não está passando mal? Aí olhou para o pastor Rafael e falou assim, será que ele não está passando mal? Aí o Rafael falou, deixa. Daí eu do lado de cá escutei e falei, cara, será que o Theo não está passando mal? E nós estamos pensando que ele está se enchendo e ele está passando mal, porque o Theo já estava debaixo da cadeira lá. Daí a irmã Beth estava do meu lado, ela colocou a mão nele. Quando ela colocou a mão nele, que eu olhei para ela estava vermelha, tremendo. Falei, não está passando não. Fogo passou para ela também. Você está entendendo? Aí a irmã Beto começou a tremer também. Falei, eita! E aí ferveu tudo, irmão. Houve uma ola do Espírito, ou uma onda do Espírito dentro daquele santuário. Foi algo tremendo, extraordinário, numa grande mover. Quanto maior a quantidade de pessoas, maior o mover do Senhor. Não que Deus não esteja com 1 ou 2, que a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele lá está presente. Mas quanto maior o número, maior o mover. Porque se você está num lugar que tem 100, 200, 300 pessoas, tem 200 que não cantam, mas tem 100 que veio para cantar e para incomodar Satanás. Se está no meio de 1000, tem 500 que não canta, mas tem 500 que veio tocar trombeta dentro do prédio e o Senhor será glorificado. Nós seremos uma grande igreja. Quantos podem dizer amém? O mover do Senhor, nos grandes ajuntamentos, as pessoas possuem maiores expectativas de receber a bênção de Deus e consequentemente se enche e a fé se torna muito maior e muito mais extraordinária e o Senhor é glorificado e nós o exaltamos Ele. Nós entendemos que o Senhor o fará uma obra poderosa, extraordinária. 7º lugar, numa grande, ou seja, numa grande igreja, existe mais jovem, portanto, a maior possibilidade de se casarem dentro da igreja. Você está entendendo? Quando a igreja é grande, tem para todo mundo. Tem moça, mas tem rapaz. Tem rapaz, mas tem moça. E fica mais fácil. Fica mais fácil de casar. Hoje é um problema sério. Tem igreja que tem um monte de moça e não tem rapaz. Tá? E tem igreja que tem um monte de rapaz e não tem moça. A igreja que tem um monte de rapaz que não tem moço, aleluia, glória a Deus, que vai encher. Os caras vão casar e vão trazer. Mas as igrejas que tem muita moça e não tem rapaz, o que acontece? Muitas das vezes dá até um contraste. Começa a namorar pessoas não cristãs, pessoas fora da vida da igreja, e é uma destruição. Mas numa grande igreja, até para a vida dos jovens, é muito mais fácil, porque os jovens se tornam
todo mundo dentro do mesmo lugar e sendo abençoado e o Senhor sendo glorificado. Numa grande igreja, tudo acontece para a glória do Senhor. Precisamos ser uma grande igreja para abençoar os jovens e formarmos famílias poderosas e extraordinárias, que se casam e é uma maravilha. Eu sei de uma igreja lá no Rio de Janeiro que só tinha moça, e as moças desesperadas e o pastor orando. O pastor orava, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Mas as meninas estavam tudo no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, porque o tempo está passando. Porque elas oravam o Salmo 40, o pastor orava, esperei com paciência no Senhor, o Senhor me ouviu. E as meninas no Salmo 70, apressa-te, ó Deus. A idade está chegando. Porque é uma concorrência para as moças. Por exemplo, as moças que têm 20 anos hoje, daqui 8 anos, elas terão 28 anos. E as meninas que tinham 13 anos têm 22. É a concorrência. Você está entendendo? Porque as moças passou e chegou outra geração que está ali e tal. E aí, né, os caras ficam ali, ai meu pai. E essa igreja, um dia, chegou uma embarcação e o navio era tudo de crente. A Filipina é um lugar que tem muito crente, muito. O evangelho na Filipina é muito forte. E daí chegou na Filipina, o navio filipino estava atracado lá no porto e eles queriam ir na igreja. Aí arrumaram um ônibus, colocaram os marujos, né, dentro do ônibus. E aí o pastor sabia, né, mas não falou nada, que tinha sido avisado que ia vir. Rapaz, quando começou o culto, é uma igreja grande, ferveu de maruja entrando, só vinha a irmãzinha com a mão levantada. Deus ouviu a nossa oração, aleluia, né? Porque Deus ouviu, porque ferveu. E no meio daquela fervida, era uma igreja inteligente, o povo falava várias línguas e falava em inglês, as moças tudo, e daí terminou os caras falando tudo em inglês e misturou. Diz o pastor que daquela mistura, daquele culto, deu 9 casamentos. Você está entendendo como é que é o negócio? É Deus ou não é Deus que mandou esses marujos lá? Não é? Eu contei isso numa igreja, quando terminei, o jovem falou assim, pastor, aqui não tem mar perto, então tem que mandar o quartel para cá, tem que fazer qualquer coisa, né? Falei, mas Deus vai fazer, né? Então, nós precisamos de ser uma grande igreja, porque resolve muitas coisas numa grande igreja. 8º lugar, numa grande igreja existe a maior arrecadação financeira e que permite realizar mais para o reino de Deus. Uma grande igreja, irmão, a entrada financeira é tudo mais fácil. Você dentro do pastor fica falando, meu irmão, ai irmão, hoje é dia de pagar o aluguel, cadê o dinheiro? Irmão, olha o talão de luz aqui de água. Na igreja pequena tem que ficar nessa ladainha, porque não tem, cara. Mas quando a igreja é grande, lá de vez em quando, que nem, por exemplo, se um pastor ligou para mim e falou assim, irmão, teve uma pessoa que vendeu uma propriedade por R$1.200.000 e veio aqui no cofre da igreja e depositou 120 mil. Eu falei assim, ó Deus, o Senhor prova, né? Que tem ninguém nem vendendo, nem Fusca aqui, né? Mas vai vender, né? Deus, não é? Vai vender, mas não só vender, que nem tem teu coração. Aí o cara deu essa contribuição lá. Oh meu Deus, não é? Mas é assim. Aí um amigo meu, né, nós estávamos vendo uma estrutura de um prédio, ele falou assim, meu Deus, tanta manteiga por aí, e teu servo aqui com essa primorzinha, tão sem vergonha, né? Aquela manteiguinha. Mas a obra de Deus é assim, irmão. É o Senhor que faz. São fases que você passa por ela para que as coisas aconteçam. Mas, uma grande igreja, a arrecadação financeira é muito maior. Quando você tem uma arrecadação financeira maior, ou seja, significa que há maior capacidade de realizar a obra do reino. A igreja pequena não consegue fazer muito pelos obreiros, nem a expansão do evangelho. Uma igreja pequena nem consegue, você fica lá, tribulado, né? De vez em quando você tem que ir lá na porta, lá, encontrar o cara da Copel e dar uma falinha na ouvido dele e falar assim, corta hoje não, vem cortar outro dia, que eu vou pagar. Ué, não tem dinheiro. Pastor, mas e chega? Chega. Irmão, pastor passa por provação também, ué. Enquanto o negócio pega, você não tem dinheiro para pagar. Porque a arrecadação é pequena, então você tem que cobrir os negócios. Paga uma coisa aqui, paga outra coisa aqui, paga aqui. Não sobra, falta, não é? E aí você tem que ir lá. Mas eu fico pensando que tudo isso reverterá em glória. Porque lá na frente, irmão, quando olharmos para trás, nós vamos dizer assim, o Senhor é bom e a sua misericórdia é duradoura e Ele será para sempre. E nós poderemos lá na frente, essa experiência que nós estamos vivendo hoje, de abençoar
outros irmãos. E nós vamos dizer para outros irmãos que estarão passando pelo que nós estamos passando hoje: irmão, fica firme, porque o Senhor vai dar vitória. Porque Ele deu para nós. Bem, se você passa por um projeto e você é abençoado nesse projeto, o que você entende? Que lá na frente você servirá de boca de Deus para alguém. E vamos fazer muito mais. A obra do Senhor será muito maior. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 34 e 35, diz lá o texto da palavra de Deus: pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas vendiam-as e trazia os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. Então, irmão, o negócio era tão forte que as necessidades que o povo tinha se resolvia. Hoje o negócio é tão estreito que tem necessidade, você não pode resolver. O irmão lá: pastor, tem que pagar a luz do irmão. Irmão, se pagar a dele, vai cortar a nossa. Pastor, tem que fazer isso lá. Irmão, se fizer, são tempos, são fases que a gente passa por ela. E essas fases são duras, irmão. São duras para tentar passar ou para enfrentar. Mas o Senhor nos dará vitória. Nós estamos terminando. Numa grande igreja, o número maior de necessidade são supridas, porque há mais pessoas talentosas para trabalhar. Foi o que eu falei para os irmãos. Quando você tem uma grande igreja, o número de pessoas é maior. Então, vai chegar uma hora que você tem líderes e líderes e líderes e líderes e líderes. Hoje, irmão, é difícil. Você perde um líder, você perde 5%, você perde 10%, você perde 20%. Cada perda, porque perder 5% para quem tem 10 mil, vai perder 5% para quem tem 10 reais, perder 5% para quem tem 50 reais, para quem tem... Irmão, sente muito, mas nós teremos um número grande e o Senhor será glorificado. Eu quero que a minha filha cante uma canção aqui. Eu disse para ela, tem uma canção que ela canta e faz tempo que ela não canta, e eu quero cantar para terminar a minha parte aqui nesse momento. Eu quero, porque uma grande igreja, os talentos se levantam, e não são poucos, todos são focados na mesma direção, mas quando a igreja não pode ter pessoa para fazer ou para cuidar essas áreas, ela fica desnutrida. Mas quando ela é uma igreja grande, ela acaba sendo suprida e suprirá todas as necessidades, e o Senhor dará vitória, porque a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Eu preguei uma palavra aqui no começo do ano, que o Senhor restituirá 120%, 100% e mais 20%. Deus vai fazer isso aqui no nosso meio, irmão. Nós ficaremos perplexos e surpresos. Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar, diz o Senhor, darei a paz, e ela reinará, e o Senhor será glorificado. Haverá um mover de Deus, haverá o poder do Senhor, e a unção de Deus agirá de forma poderosa e extraordinária na tua vida e na minha.